Quero falar agora sobre o São Paulo. O Tricolor ainda pode contratar alguém no último dia da janela de transferência. Você sabe, a janela se encerra nessa terça-feira. É bem verdade que esse fechamento de janela vale apenas para atletas que vierem do exterior. Vou citar um exemplo. Você quer contratar o Nino? Você tem até o fim da noite dessa terça-feira para fazer o registro. Caso contrário, somente na metade do ano. Por que eu estou citando essa brecha? É que a CBF decidiu postergar a janela de transferências até 27 de março para clubes que queiram contratar jogadores que disputaram campeonatos estaduais. Então, para hoje, o São Paulo garante que não há nenhuma chance de contratação. O Tricolor não tem nenhuma negociação avançada. Chegaram a citar que Kervin Vargas, atacante colombiano de 24 anos de idade, que pertence ao Charlotte FC, poderia ser contratado. Segundo especulações, o São Paulo e o Atlético Paranaense teriam interesse. O São Paulo assegura que nem sabe quem é. Atleta de 110 partidas nos Estados Unidos, com passagem também por Portugal. Dá para cravar, Nicola, que até 27 de março nenhum reforço de campeonato estadual será contratado? Não dá para fazer essa garantia, embora hoje o São Paulo entenda que seu elenco é suficiente para as competições que ainda serão disputadas, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que Júlio Casares, ex-presidente do Tricolor, está sendo acusado de ter ignorado 3 alertas vermelhos do Departamento Jurídico e do Compliance em relação à parceria com a F-Gol. Essa empresa que acabou explorando os alimentos e bebidas no Morumbi está processando o São Paulo e cobrando 5 milhões de reais. Importante registrar que esses alertas teriam a ver com a falta de expertise e histórico no segmento dessa empresa, muito pequena, também por conta de problemas na estrutura física, lastro financeiro e falta de lista de clientes, informação divulgada pelo Pedro Lopes. Hora de falar sobre o outro lado do clássico, o São Paulo na bronca com a arbitragem de Daiane Muniz e suas assistentes. Tudo porque o São Paulo, quando perdia por 1-0 no início do segundo tempo, teve um pênalti a seu favor não marcado. Lucas chuta a bola, que bate no braço esquerdo do Gustavo Gomes, o braço estava bem aberto. A Daiane disse que viu o lance, o árbitro de vídeo não a chamou e o jogo continuou. Na sequência, o Palmeiras fez 2-0, gol do Flaco Lopes. E com a vantagem de 2-0, o pênalti marcado pela Daiane, de um braço do Marlon Freitas no rosto do Lucas Ramon, esse pênalti teve pouco efeito, o Caleri até diminuiu a vantagem palmeirense, mas a verdade é que o São Paulo não teve força para buscar o gol do empate. Se o pênalti, na visão do São Paulo, o primeiro do Gustavo Gomes, tivesse sido marcado, 1-1 certamente interferiria no resultado do jogo. Importante registrar que Hernan Crespo, ainda dentro de campo, falava que é sempre assim, que o São Paulo sempre tem problemas de arbitragem quando enfrenta o Palmeiras. Rui Costa, executivo de futebol, e outros jogadores foram no mesmo caminho reclamando dessa dificuldade em ter marcações a seu favor nos confrontos contra o Verdão. Você acha coincidência? Há uma perseguição contra o São Paulo? O Palmeiras tem sido mais beneficiado do que prejudicado nos duelos contra o Tricolor? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Reviravolta no São Paulo, o Tricolor não vai mais jogar no Brinco de Ouro da Princesa enquanto não tiver o Morumbis, que tem sido palco de uma série de shows do AC/DC. São Paulo decidiu jogar no Canindé, estádio da Portuguesa, na cidade de São Paulo, bem mais perto e acessível para torcedores do Tricolor do que seria o Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani, em Campinas. Já está confirmado que São Paulo e Chapecoense, jogo marcado por dia 12 de março, pelo Campeonato Brasileiro, ocorrerá no Estádio da Luz. Gramado em condições boas, estádio com capacidade para 15.500 torcedores, bem próximo da Zona Norte, bem próximo de 2 estações de metrô. Portuguesa também se comprometeu com o São Paulo a ceder o Canindé em caso de final. Se o São Paulo passar pelo Palmeiras nesse domingo na Arena Barueri, o Tricolor vai mandar ou o primeiro ou o segundo jogo da final dentro de casa. E essa casa será o Canindé. Vale a lembrança de que, além dos shows do AC/DC, São Paulo já tem outras 4 datas reservadas ao longo do ano para a realização de outros shows. Torcedor do São Paulo, você gosta da ideia do Canindé? Preferiria, por exemplo, jogar no Brinco de Ouro da Princesa? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de informação importante, Luiz Henrique, atacante da seleção brasileira e ex-jogador do Botafogo, deve ser negociado pelo Zenit na metade do ano. A verdade é que o investimento de 33 milhões de euros feito pelo Zenit para a compra do atleta junto ao Botafogo até aqui não se justificou. Não dá para dizer que o Luiz Henrique está brilhando por lá. Pelo contrário, são 18 jogos, 3 gols e 2 assistências.
Um detalhe importante, os dois dos 3 gols marcados foram nas 2 últimas partidas, uma delas em que ele sai do banco de reservas. O Luiz Henrique, na penúltima partida do Zenit, faz o gol e acaba sendo substituído no início do segundo tempo. Ele começa o último jogo na condição de reserva, entra no finalzinho para marcar o gol da vitória contra o Baltica. A chegada, por exemplo, de John, contratado do Red Bull Bragantino, diminuiu um pouquinho do espaço do Luiz Henrique. E hoje, os principais brasileiros do time são o Wendel, que já foi pretendido por vários clubes brasileiros, entre eles Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, o John, que acabou de ser contratado, e em especial o Pedrinho, jogador formado na base do Corinthians. Não confunda o Pedrinho que jogou no Atlético. Me refiro ao Pedro, que foi negociado com o Zenit naquela transferência que trouxe o Yuri Alberto para o Parque São Jorge. Importante registrar que são vários os brasileiros que atuam no Zenit. Nessa última partida contra o Baltica que eu citei, foram 7 brasileiros em campo, 6 titulares e o Luiz Henrique quem entrou no decorrer da partida. A tendência é que o Luiz Henrique e o Nino sejam vendidos na metade do ano, mas não esperem por fáceis negociações ou por valores baixos. O Zenit costuma dificultar até transferências de atletas em baixa, como foi o caso do Gerson para o Cruzeiro. Bora de informação exclusiva no São Paulo. Quero contar para vocês como o Tricolor está usando a grana que era destinada pela Superbet ao pagamento de parte dos vencimentos de Oscar. O Oscar recebia 2 milhões e 300 mil reais mensais, sendo 1 milhão e 200 mil pagos pela Superbet. Você sabe, o Oscar na virada do ano decidiu se aposentar e, embora ainda não tenha assinado a rescisão do contrato, ele deixou de receber seu salário a partir do mês de janeiro. Esse 1 milhão e 200 mil que eram pagos pela Superbet ao Oscar foram incorporados ao patrocínio e estão sendo depositados mensalmente na conta do São Paulo. O Tricolor pode usar esses 14 milhões e 400 mil ao longo de toda a temporada para buscar um outro jogador? Sim, vai depender do presidente Hélio Massis. Ainda não há uma decisão tomada e, diante de todas as dificuldades financeiras com o fluxo de caixa, que inclusive causaram nos últimos meses atrasos nos pagamentos dos direitos de imagem, a tendência é que essa grana seja utilizada para pagamento de contas em vez da contratação de mais um atleta. Hora de falar sobre Bobadilla e o papo de que o volante paraguaio interessa a clubes do exterior. Nos últimos dias surgiu a notícia de que o Brighton da Inglaterra, o Betis da Espanha e o Como da Itália entraram em contato. Se houve esse contato, não foi com o São Paulo, talvez com os representantes do jogador, porque na manhã dessa quarta-feira conversei com o dirigente tricolor do departamento de futebol e ele assegurou que não existe qualquer sondagem ou proposta pelo Bobadilla. 24 anos de idade, titular absoluto na atual temporada, 11 jogos, 2 gols e uma assistência, um dos gols marcados na vitória contra o Bragantino, que valeu ao São Paulo a classificação para a semifinal do estadual. O jogador foi comprado em 2024 do Cerro Porteño por 10 milhões de reais, que garantiram ao São Paulo 60% do valor de uma venda futura. Esse é um ponto importante. Ainda que exista uma proposta oficial e o São Paulo venda, o Tricolor vai ficar com apenas pouco mais da metade da grana. Importante registrar também que o Bobadilla é atleta da seleção paraguaia e disputará a Copa do Mundo, o que pode permitir ao São Paulo uma valorização desse atleta caso seja titular e tenha boa participação nos Estados Unidos, no Canadá e no México. O contrato dele se encerra em dezembro de 2027. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.